queridas irmãs, queridos irmãos. Nossos encontros aqui nas noites de segunda-feira, tanto quanto nas de quinta, tem o Evangelho segundo o Espiritismo como fonte de aprendizado, como roteiro de conhecimento. E informamos isto para que qualquer pessoa que deseje acompanhar aquilo que estamos falando possa fazê-lo. Seja tendo o Evangelho em mãos, antes ou depois do nosso encontro, para que ele seja lido e para que se extraia dele algo a mais. Seja também para que quem não tem o Evangelho, não importando em que região da terra esteja, possa encontrá-lo através do nosso site, mensagefraternal.org.br. Este site disponibiliza em português e em espanhol inúmeros livros espíritas e, em especial, as obras básicas, as 5 assim chamadas obras principais da doutrina, entre elas o Evangelho segundo o Espiritismo, que a pessoa pode copiar, incluir integralmente e, se quiser, pode copiar e imprimir, assim tendo o papel em suas mãos. Naturalmente que às vezes, por estarmos no Brasil, um país que tem bastante literatura espírita, isso é mais custoso do que você ir à banca comprar um Evangelho. Mas para as pessoas que estão em outros países, onde a literatura espírita é mais escassa, ou quase nenhuma, a internet representa uma grande livraria, em que, sem qualquer custo e com muita facilidade, a facilidade do conforto da própria casa da pessoa, ela pode aproveitar estas obras, que não são só as obras básicas, porque temos vários livros, além do que há inúmeros outros sites com inúmeras outras obras espíritas já digitalizadas, e fazer a cópia. E aí então, se quiser imprimir, pode fazê-lo lá, tendo acesso à fonte do estudo. Então, comentamos isso para lembrar a você que está em sua casa dessa possibilidade. No site que você está vendo aí na tela do seu computador, você poderá fazer o download. Mas o Evangelho desta noite está falando sobre o capítulo 5º. Capítulo que é o mais longo, o mais importante, porque está dissecando, está aprofundando, está, não é, deixando mais claras as questões ligadas às aflições. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5º. Já falamos sobre as aflições serem justas, já falamos sobre as causas anteriores, ou as causas atuais primeiro, não é? Causas atuais. Quantas aflições nós produzimos para nós mesmos, sem precisarmos ter que enfrentá-las, se nós tivéssemos outras condutas. E também sobre as causas anteriores das aflições, aquelas que, por mais que você tenha tido cuidado, por melhor que você tenha se conduzido, por menos exposto aos riscos que você tenha se colocado, elas vão acontecer. Algo que está não na determinação de Deus, mas que está nas nossas escolhas. Só que não produzidas nesta existência. Daí continuar sendo justa, bem justa, a aflição que nos chega, mesmo sem uma causa aparente. Crianças que nascem enfermas, pessoas boas que ficam doentes, homens honestos que se veem arrastados à bancarrota, ao fracasso, pessoas generosas que, incapazes de fazer o mal a qualquer, são vítimas da maldade dos outros. Que leva, inclusive, muita gente a questionar como é Deus justo deste modo. Ao invés de proteger aquele bonzinho, deixa que essas coisas ruins aconteçam com ele.
aprendemos nos comentários do Evangelho da semana que passou sobre estas causas de aflições que acontecem conosco hoje. Apesar de tudo que nós temos feito para que isso não fosse assim, continuarem a ser justas e continuarem sendo atribuídas a nós mesmos e não a Deus. Só que a diferença é que neste caso, oposto do primeiro, não é? Quando nós hoje damos causa às dores que hoje nos visitam, neste segundo caso, esta causa está enraizada em outra vida. De onde nós trouxemos os resquícios, as raízes amargas, e que, naturalmente, quando entendemos o mecanismo da justiça do universo, naturalmente, foi por nós solicitado que voltássemos ao mundo para realizarmos esta depuração. Como um aluno que não foi bem na escola e que percebe que ele não foi bem naquela série da sua escola, porque ele não aprendeu direito aquilo que estava servindo de base para as anteriores, nas séries anteriores. Solicita então que volte com exercícios adequados àquela fragilidade. Mesmo tendo sido um bom aluno em várias matérias, ainda ficou faltando em outras. Então, mesmo tendo sido aquela dor de hoje produzida no passado e agora desaguando em nossa atual existência, ainda assim fomos nós os seus agentes. E isto faz muitas pessoas que às vezes não querem acreditar na reencarnação, porque sabe o que acontece, gente? Tem um negócio interessante. Tem gente que por conveniência não gosta de acreditar na reencarnação. Por conveniência. Não é por lógica. Na pergunta 796 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o que diz Kardec aos espíritos sobre se a doutrina espírita um dia seria aceita por todos. E a resposta é muito interessante. Porque nesta resposta, os espíritos desvendam algo que explica muitas outras coisas. Explica, inclusive, a pergunta é 798, não é a 796, é a 798. O Espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Resposta: certamente, ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza. Está na natureza. A doutrina espírita não é uma invenção de neurônios. É uma revelação de fatos e leis que estão na natureza. E é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, e aí vem a parte que eu estou me referindo, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse do que contra a convicção. Porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Que a luta da doutrina espírita para tornar-se mais conhecida ou atingir o maior número de pessoas vai ser maior contra os interesses do que contra a convicção. A convicção é muito fácil. Qualquer pessoa lógica, qualquer pessoa que raciocine, não tem como negar que é um absurdo você, com uma única vida, ser condenado ao paraíso ou ao inferno. Você que não consegue nem parar de roer unha em uma única existência. Ser, com base nisto, admitido no Olimpo ou empurrado ribanceira abaixo para os tártaros vulcânicos. É um absurdo. A lógica humana, quem tem um pouco de convicção, quem raciocina, não pode admitir que Deus, que é amor, tenha produzido o mal, tenha feito o mal,
E a Terra só foi o centro do universo por 1000 anos, porque exatamente naquele período não havia quem pensasse. E aqueles que pensavam tinham muito cuidado com a própria vida, porque se falassem besteira, eram raspados do mundo. O pobre Galileu Galilei sofreu isto. Pensava, era convicto, mas não era conveniente. Os interesses religiosos ainda predominavam. Então era mais fácil intimidar o convicto do que convencer-se de que era verdade. Quando a humanidade amadureceu e o poder do raciocínio, o poder do convencimento, o poder da convicção, tornou-se maior, tornou-se dominante, todos aqueles que tinham acendido as fogueiras tiveram que apagá-las. Porque não ia ter madeira suficiente para queimar todos os que passavam a acreditar no que era óbvio. Desta forma, os espíritos explicam que a luta da doutrina espírita cristã será muito mais contra o interesse do que contra a convicção. Porque qualquer pessoa convicta, qualquer pessoa que tenha capacidade de apreender os conceitos e reconhecer a exatidão das leis, como está na natureza, como estão estas leis representadas na vida, facilmente eles entenderão. Facilmente a inteligência absorve o conhecimento e o identifica como originado da essência lógica do universo. Nós somos criaturas lógicas, pelo menos fomos criados por um centro lógico das coisas. Para compreender os fenômenos, nós precisamos reduzi-los aos conceitos lógicos que nos fazem ver determinadas situações que são compatíveis. Mas quando era a fé que ditava a lógica, quando era o medo que ditava a lógica, quando eram os preconceitos que ditavam a lógica, naturalmente o raciocínio chegava a encruzilhadas terríveis. Quando, entretanto, este raciocínio passou a reconhecer a lógica, não pelo medo, não pelo interesse, não pela pressão, esta se tornou segura, a fé raciocinada passou a fazer parte da essência. Por quê? Porque foi algo que você identificou na ordem natural das coisas. E esta lei, diferente de muitas religiões, esta lei que a doutrina espírita traz para qualquer pessoa interessada em assimilá-la, não se aplicam estas leis somente aos espíritas. Não é só para espíritas que vale a lei da reencarnação, que vale a lei de causa e efeito, que tem aplicabilidade os conceitos da imortalidade, da relação entre os dois mundos, o visível e o invisível. Não são para espíritas que foram criados ou inventados esses postulados, isto vale para todas as pessoas. Só que aí chegamos no outro problema. Tanto quanto para a igreja na época de Galileu Galilei não era conveniente que a Terra deixasse de ser o centro do universo, como ela, a igreja, dizia. Por quê? Porque isso poderia, pegar a gente numa mentira, e agora? Peça desculpa e corrija. Não, mas aí então vamos perder a autoridade. Uma autoridade que se baseava na mentira, na imperatividade e no medo, imaginava que com esses recursos fosse ser autoridade o resto do universo, o resto do tempo. Mas este receio, tão fracos eram aqueles que o defendiam, fez com que, por alguns séculos, se conseguisse manter a ignorância das pessoas. Por tibieza, por receio, por preservar a vida, por interesse. Do mesmo modo que naquele período, portanto, em que se conseguiu manter a mentira por vários séculos, mesmo sabendo que isso era errado, algumas pessoas, por interesse,
muito mais do que por convicção, não gostam de falar da reencarnação ou dizem que ela não existe. Não é possível. Naturalmente, enraizadas e respeitosamente enraizadas em conceitos religiosos, obtidos dos seus parentes. Mas é interesse. Como você vai atribuir verdade àquilo que desde o seu avô, da sua bisavó, foi tomado como uma coisa demoníaca? Como é que você reconhece que Satanás pode ter razão? Como é que você, ainda que não acredite que seja obra de Satanás, uma doutrina de amor como é a doutrina espírita, você vai negar a tradição religiosa da sua santa vovozinha, que ensinou você a, ajoelhado, pôr as mãos juntinhas na cabeceira da cama antes de dormir e rezar para o Papai do Céu. Estas coisas em nós, no nosso psiquismo, na nossa personalidade, elas quase se misturam com o nosso ser. Nós não aprendemos a ser independentes, a pensarmos pela nossa cabeça. Nós sempre pensamos com a cabeça de o que vão pensar de mim, que minha mãe vai pensar, que meu pai vai pensar, ai, minha avó se souber. Tanto que tem gente que vai em casa espírita escondido. Como se nós estivéssemos na Idade Média. E que dali, se alguém a descobrir, a fogueira da esquina está esperando por ela. Onde ela vai ser transformada em churrasco. Ainda é muito comum isto. Em plena época da consciência, da liberdade de pensar, ainda há pessoas que têm medo de que os outros vejam que ela está pensando diferente. Então há muitas pessoas que não querem aceitar a reencarnação por conveniências familiares. Ai, porque, meu Deus, não querem estudar a reencarnação. Não querem aprofundar-se no tema. Apenas negam como uma forma de, com isto, fazer de conta que não existe. Continuarem acalmos na sua tranquilidade, sem problemas filosóficos a resolver, sem explicar-se para os seus entes queridos, sem assumir posições, sem ter uma personalidade que diga, não, eu vou procurar saber, eu quero entender isto. Fazem de conta que não é assim. E estão bem, ótimo, não há problema. Estão bem com elas e acham que isto vai ser assim para o resto da vida. Ou desta vida. Mas há outro tipo de pessoa que é aquela que nega não por uma convicção ingênua da sua religião, mas nega por quê? Porque tem um raciocínio ainda embrionário. Para não dizer coisa pior, porque vão tomar isso por ofensa. Um raciocínio que quando interessa, funciona. Quando não interessa, faz de conta que não é com ela. E então algumas pessoas vêm com a argumentação para negar a reencarnação, dizendo, como é possível eu reencarnar e eu ser punido nesta vida? Se eu não lembro o que mal que eu fiz. Onde já se viu? Se eu tenho que receber nesta vida algo que eu já fiz em outra, aí eu deveria me lembrar. Porque assim seria mais justo. Aparentemente, esse tipo de raciocínio pode traduzir alguma coisa lógica. Pode traduzir uma postura inteligente. Ai, meu Deus, e agora? Como que nós vamos convencer essa pessoa que, com esquecimento, ainda assim, existe a reencarnação? É muito simples. O processo de esquecimento também é abordado pela doutrina espírita nesse mesmo capítulo. O espiritismo não foge disto. Ela é uma questão essencial na compreensão das coisas. Você que está pensando, a gente devia saber por que está sendo punido. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Vamos fazer de conta que você tenha tido um deslize moral. Desses que não te levam em cana, que não te põe preso na cadeia. Mas que você cometeu um deslize qualquer.
e alguém flagrou você. Vamos imaginar isto. Você cometeu um erro que é natural do ser ignorante, daquele que começa a crescer. Só que você precisa continuar crescendo. Você se arrependeu do erro. E no desejo de ser melhor, você quer recomeçar, refazer as coisas. No entanto, cada hora que você começa a ir, chega alguém para você e fala assim, mas você não é aquele cara que foi pego fazendo aquilo? Aí o que você está querendo? Você acha que depois de ter feito aquilo, você vai sair daquele buraco onde você se meteu? O que você está pensando? Vamos fazer de conta que o equívoco moral tenha sido na relação afetiva. A esposa que traiu o marido, ou o marido que se encantou aí por um rabo de saia, acabou enveredando por uma relação espúria e depois foi pego. Ele ou ela. Mas se arrependeu. Se penitenciou. E a outra parte, que teve a grandeza de não romper o relacionamento, porque tinha uma afetividade verdadeira, porque a afetividade verdadeira é testada nesses momentos. Ela não é testada no beijinho, não é testada no leito conjugal. A afetividade verdadeira é testada na falta, no deslize, no equívoco, na fraqueza de caráter, na fraqueza moral, naquilo que envergonha. Aí você vai ver se ama o suficiente. Agora, o que pensar da pessoa que, tendo sido assim flagrada e arrependido, deseja voltar a ter uma vida afetiva com aquela outra? E a outra se dispõe a aceitar, recomeçar o processo? Imagina ser toda semana, aquela que está na condição de vítima, aquela pessoa, aquela parte que é a vítima, não importa se é o marido ou se é a mulher, todo dia chega para ela e fala assim, olha lá, hein? Olha, você é um safado. Uma safada. Pensa que não, eu não esqueci não, aquilo que você fez comigo. E na outra semana, 7 vezes, todo dia, a pessoa vai sendo bombardeada exatamente pelos seus defeitos. Que ela é a primeira vítima. Uma pessoa arrependida, sinceramente arrependida, escrevam isso. Uma pessoa sinceramente arrependida é a primeira vítima do mal que fez. Não precisa que ninguém fique jogando na sua cara. Se ela não é assim, é porque ela ainda não se arrependeu. Ela só se disfarçou. Mas o verdadeiro arrependimento, que brota da vergonha de você ter feito certas coisas, este arrependimento faz a primeira e a mais dolorosa vítima aquele que erra. Já imaginaram se a cada 5 minutos o seu erro fosse jogado de novo para você ver algo que você está lutando para superar? Você poderia dizer que a outra parte te ama, fazendo isso com você? Você poderia imaginar que você ama seu filho? Se todo dia você chama ele antes de ir para a escola e fala assim, Juninho, não esquecem, você já mentiu para mim 3.548 vezes. Você é um mentiroso, não esconde nada da sua mãe que ela descobre. Como essa criança ia aprender a ser honesto? Pela satisfação de ser verdadeiro. Como ela poderia, de verdade, sair da condição de mentiroso,
se constantemente alguém recorda que ela é aquilo, aquele traste. Mas faça diferente na primeira ou na segunda mentira. Faça diferente. E você verá que nunca mais este ser vai mentir para você. Faça diferente. Diga a ele: puxa, meu filho, eu admiro tanto você. Admiro tanto quando você é honesto. Você tem tantas virtudes. Não deixe que isso aconteça de novo. Porque todos os equívocos fazem enfeiar o que o ser é. E você é tão lindo. Todas as vezes que ele for errar de novo, ele vai lembrar do quão nobre você o considera. Do quão importante aquele ser é para você. E então, talvez só isso seja capaz de impedir que ele fracasse novamente. Queridas irmãs, nós vimos um escândalo na Fórmula 1. Vocês pensam que o evangelho é para coisa de antigamente, lá de questões bizantinas, lá de Constantinopla? Não. Vimos um escândalo na Fórmula 1. O que aconteceu? Um piloto brasileiro, novato, precisando se fazer famoso, através de conquistar certas facilidades naquele circo de loucos, recebe a pressão de gente importante da sua equipe, de seus chefes, para fazer uma marotada. Vai bater na volta tal, e assim o outro da equipe vai conseguir ganhar. E então, vários meses depois, não se sabe por que interesses envolvidos nessa questão, isto vem à tona e o rapaz conta como foram as coisas. E foram tão descaradas que nem o chefe da equipe, nem o seu engenheiro tiveram como negar. E nesses tribunais que não dependem de dinheiro para que a justiça prevaleça, pelo menos como são os tribunais legais, esses tribunais esportivos, esses tribunais do esporte costumam ser muito mais fiéis à verdade, ao fato. Tanto que garantiram ao moço a imunidade. Porque ele sempre seria a parte mais fraca nesse processo. Ele está errado? Quem somos nós para dizer isto? Mas, considerando eticamente, ele aceitou fazer parte. Porque tinha medo de ser interesse, medo de ser demitido, medo de não ter o contrato renovado, medo de sair daquilo para o qual ele estava lutando para vencer. Tinha sonhos, interesse também, mas teve a coragem de contar a mentira, o circo que foi armado. E em pouco tempo, a decisão vem à tona. Mas isso não tem nada a ver com o que estamos falando, o que tem a ver é o que vem agora. Aí você entra nas manchetes e você vê a declaração do moço. Estou arrependido. Vou lutar para começar do zero. Estou arrependido. Vou lutar para recomeçar do zero. Porque esse moço provavelmente vai ter dificuldade de encontrar uma outra escuderia que lhe dê condição de pilotar um carro. Vai ser visto pelos companheiros como um safado, um interesseiro, alguém que dedurou o outro, o grandão. E ninguém tem mais medo de um dedo duro do que os que corrompem os outros. Por seus interesses. Ninguém tem mais medo de um honesto do que os bandidos, mesmo que sejam grandes, mesmo que estejam em cargos públicos. Não há nada pior para um corrupto do que um íntegro.
Por isso que os íntegros são demitidos. Por isso que eles são aposentados antes do tempo, ou são postos na rua, ou são assassinados. Mas o que esse moço está esperando? Está arrependido, diz ele, por ter sido covarde, por ter feito parte de uma mentira, por ter exposto inclusive outras pessoas ao risco de acidentes. E ele quer começar do zero. Terá futuro esse rapaz se cada vez que ele for atrás de algum emprego, alguém falar para ele, você lembra, olha, você é safado, hein, meu? Olha lá. Jogou o carro de propósito no muro. Aí ele não vai mais guiar na Fórmula 1, não vai guiar mais na Fórmula 2, não vai guiar mais na Fórmula Kart, não vai guiar mais na Fórmula Indy. E aí vem a Campinas aqui tentar um cargo de motorista da CCTC e vai ter lá o negócio. Olha, o senhor jogou o carro contra um muro, não posso porque os seus antecedentes não permitem. O senhor não vai guiar esse ônibus nunca. Imagina ônibus então com 50 passageiros. Moça, eu preciso ganhar o meu pão, eu só sei fazer isso, só sei guiar carro. Ah, quem sabe carrinho de feira, carrinho de pipoca. Esse moço, provavelmente, será um dos que vai se esforçar ao máximo para fazer o melhor. Porque ele tem que corrigir-se se está arrependido de verdade. Como o marido que traiu, a esposa que escorregou. Se você deseja continuar com ele numa família harmoniosa, não vai adiantar nada jogar na cara dele ou dela a falha que eles praticaram. A única forma de você conseguir que isto não aconteça de novo é você mostrar que ama. E fazer a pessoa se envergonhar por ter feito isto com alguém que o amava e que ainda continua amando. E então, o esquecimento faz parte da chance que a pessoa precisa para mostrar-se de novo competente. E então a pessoa, nesses momentos dolorosos que são essas conversas, que as quatro paredes testemunham, em que marido e mulher falam coisas, se acusam ou se entregam. Se pudéssemos escutar o que dentro destas casas, desses quartos, destas salas, ecoa, com toda certeza escutaríamos uma frase: vamos começar do zero. Vamos pôr uma pedra em cima do que passou. Me dá uma chance novamente. Confia em mim de novo. Frases neste mesmo padrão, que significam o pedido de socorro de quem errou, para que ele tenha a chance de corrigir o erro. E que amor terá por ele ou por ela, o outro ou a outra que se negar a fazer isso? Que amor terá? Não será um amor real, verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não depende do ser amado. O amor verdadeiro depende de quem ama. E se você ama, você está disposto ou disposta a superar. E se vai dar uma chance, se vai dar de novo uma oportunidade, porque você pode escolher não dar e continuar amando a pessoa, o que também é um gesto nobre. Você pode perfeitamente dizer: não, nós terminamos aqui, mas eu continuo amando você. Mas quero que você viva a vida livre, como você está buscando. O que você precisar de mim, você pode contar. Eu serei seu melhor amigo, sua melhor amiga.
Não importa então que tipo de amor ou que tipo de atitude este amor tenha engendrado. Mas em qualquer uma das duas, de nada ele servirá se a cada vez que você encontrar com a pessoa, tudo o que ela errou você apresentar na sua face. Assim, o esquecimento que Deus permite que os filhos tenham corresponde a um alento para essa segunda, para essa terceira, para essa quarta chance, para essa enésima chance. Porque somos nós os traidores, somos nós os dedos duros, somos nós os assassinos, somos nós os traficantes, somos nós os traidores da fé, da boa fé dos outros, nos inúmeros erros que já realizamos. Como nos encarar? Está disposto você, que não acredita na reencarnação, porque, eu deveria saber porque eu estou apanhando. Está disposto a saber que você foi um salafrário, com todos os endereços, nomes de quem você matou, enganou, trucidou? Está disposto? Vai ser construtivo para você? Que se acha agora tão assim, bonzinho, descobrir a boa bisca que já habitou a terra com a sua personalidade? Será? Nós encontramos muita gente querendo descobrir se foi princesa. Gente com complexo de princesa até hoje. E que o mais perto que chega de ser princesa é ser princesa do sol, do arco-íris, na escola de samba tal, quando chega o carnaval. Mas ainda assim tem que ser princesa. Então essas pessoas querem sim. Eu sei que a reencarnação existe porque uma pessoa falou que na outra vida eu fui baronesa. Será que acreditar na reencarnação, se descobrisse que foi a Mata Hari, por exemplo? E se você fosse a Eva? Já pensou? Eu sou a princesa, tenho certeza que eu já fui princesa. Você foi a Eva, princesa do paraíso. Falando a esse respeito, olha que coisa interessante. Vocês sabem que o Espírito Lúcio escreveu uma trilogia, que começa com o livro O Amor Jamais Te Esquece, e tem seguimento nos livros A Força da Bondade e Sob as Mãos da Misericórdia. Mas, sobretudo, no livro O Amor Jamais Te Esquece, nós encontramos a temática de Jesus pedindo a Zacarias, um modesto, humilde, pobre sapateiro, que ajudasse Pilatos. Mesmo antes de tudo acontecer. Zacarias promete a Jesus que vai se empenhar. Quando acontece a tragédia em que Pilatos lava as mãos, e que Pilatos não está nem aí, não faz nada para salvar o justo, Zacarias vê aquele negócio acontecendo, se envergonha de tanta maldade, já que aquele homem governador era um despótico, um devasso. E quando ele é chamado a Roma, Zacarias vai consultar Pedro, se ele deveria mesmo cumprir a promessa que tinha feito a Jesus, de que acontecesse o que acontecesse ao Cristo, Zacarias deveria acompanhar Pilatos. Simão vê a posição de Zacarias, e então, sem desejar ele responder, sugere que eles possam abrir o pergaminho de Mateus e ver o que Jesus responde. E então a resposta vem corroborar aquilo que Jesus tinha pedido a Zacarias, de cumprir a missão até o fim. Zacarias então esquece tudo o que Pilatos tinha feito. Vende as poucas coisas que tem, arruma um dinheiro, se mete no navio que vai levar Pilatos a Roma,
arruma um jeito de acercar-se do governador que está preso na masmorra, limpa a sua sujeira, dá-lhe de comer, abastece-o de víveres, faz amizade com o centurião, a quem ele também converte ao bem, fala de Jesus a Pilatos, recupera aquele homem astuto, asqueroso, e começa a fazer brotar nele um arrependimento sincero. E por fim, Zacarias, protegendo Pilatos como Jesus tinha pedido, bebe o veneno que era destinado ao governador. E morre envenenado. Uma das histórias muito tocantes que Lúcio conta. E olha que interessante. Esse livro foi publicado na primeira edição, em 2004, se não me engano. E nós, ao longo destes 5 anos, temos feito palestras, levado este livro a vários lugares, autografado centenas de exemplares, ido a muitos lugares, inclusive para lançar os demais, A Força da Bondade, Sob as Mãos da Misericórdia. E olha que fato inusitado. Nas feiras de livros, nas filas de autógrafo, nas grandes livrarias, nas bienais internacionais de livros, ao longo destes 5 anos, nós encontramos pessoalmente com 28 Pilatos. 28 pessoas que chegaram na fila, esperaram a sua vez para dizerem que eles eram o Pilatos. E sabem quantos Zacarias nós encontramos? Nenhum. O que significa isso? Foi uma cobra cascavel, foi um devasso, foi um tirano, foi um déspota, mas foi o governador. Foi o importante. Tem o seu nome na história. Os 28 que nos procuraram para que nós confirmássemos, eles tinham tanta certeza que eles foram lá. Ai, eu tenho certeza de uma coisa. O quê? Ai, eu fui Pilatos. Ai, puxa, eu teria vergonha de dizer que eu fui Pilatos. Juro. Pelas muitas burrices que eu já fiz, até eu mereço sofrer muito, mas por essa eu não ia sofrer. Olha, eu fui Pilatos. Ai, cala a boca, seu idiota. Deixa o povo achar que você é ruim só por você mesmo. Não, sai por aí dizendo que foi você o tal. Mas se fosse grande coisa, não é? Mas não, eu fui Pilatos, o senhor sabe alguma coisa? Falei, olha, eu não sei, muito prazer, mas a única coisa que eu posso dizer para o senhor é que o senhor é o número 28 que eu encontro. Eu falo. Falo pessoalmente, porque uma coisa alguém tem que dizer para esse nosso irmão. Não adianta eu dizer que Pilatos não prestava, que Pilatos era uma praga, que Pilatos era horroroso, que Pilatos era um zero à esquerdíssima. Não. Não adianta dizer nada disso, porque você vai tirar o gosto do docinho da criança. Ela quer ser alguém importante. Poxa, então por que não escolheu ser Jesus Cristo? Ou por que não escolheu ser alguém assim, um Zacariazinho? Mas por que ninguém chega e fala... Ai, seu André, eu tenho tanta vergonha, eu vou falar só para o senhor, não falei nem para mim mesmo no espelho. O que, meu filho? Ai, eu tenho quase certeza que eu fui Zacarias. Puxa vida, nenhum Zacarias. Nenhum. Mas 28 Pilatos é dose. Um só já foi uma tragédia. Já imaginou encontrar 28 complexados? 28 indivíduos com problemas de personalidade,
28 indivíduos que não têm nem o bom senso de se declararem um déspota, como se isso fosse lindo. E aí dão umas disfarçadas. Não, é que eu sinto muitas coisas ruins, eu tenho sonhos ruins. Não, isso... Se todo mundo que for ruim, tiver sonho ruim, sentir coisa ruim, foi Pilatos, meu Deus, Deus só criou Pilatos na terra. Você deve ter alguns defeitos que Pilatos tinha, que o Lúcio mostrou, mas olha... E você pensa que as pessoas ficam contentes quando você fala que já encontrou 28? Você podia esperar que a pessoa fale, ai, graças a Deus, o senhor tirou o peso da minha consciência, porque eu já estava a ponto de me suicidar de novo, que nem Pilatos se matou. Não, não se mate não, que tem mais 27 candidatos, pode ser que você esteja errado. Ai, graças a Deus, ninguém fala isso. O povo olha assim, ah é? Em vez de dizerem, né, ai, que bom. Não. O negócio é, poxa vida. Eu acho que você não quer falar. Por que a gente gosta de lembrar das porcarias? Ai, porque eu fui uma porcaria importante. Importante para quem? Para envergonhar a humanidade? Por quê? Não é mais importante você se lembrar das coisas boas que fez? Porque a gente não aguenta muitas vezes. E às vezes, mesmo sendo ruim, é bom a gente achar que foi importante, porque isso é bom. Gente, não é nada hoje, mas no passado eu fui governador da Judeia. Governei aquele grande deserto cheio de pedras. Tinha um exército ao meu comando que governava sobre as pedras, os escorpiões, as cobras cascavéis. Ah, e aquele povinho difícil, mas eu fui. Vaidade, que está ali, ó, em ebulição. Por que nós temos que esquecer as coisas? Porque se nós não esquecêssemos, esse simples fato já seria a pedra de tropeço. No que nós temos que fazer. Porque vamos fazer de conta que fosse verdade, que você se lembrasse e fosse o próprio Pilatos. Você não teria dificuldade de encarar isso? Só se fosse muito trelelé da cuca para levar isso numa nice. Ah, eu fui Pilatos na outra, mas hoje eu sou o que eu sou. Vou continuar fazendo a mesma coisa. Se você não conhece a doutrina espírita, muito bem. Mas se você conhece a doutrina espírita, sabe que a sua tarefa na vida tem muito no bem a ser feito. Não se pode perder um dia, não se pode perder uma hora, não se pode jogar fora uma oportunidade. Porque se de verdade você foi este cara, você agora tem que mostrar que valeu a pena ter encontrado Jesus. Ter encontrado Zacarias. Valeu a pena. Não que você tenha que se envergonhar de ter sido. Porque a gente só teve um Pilatos, mas teve um monte de traste nesse mundo. Teve um monte, tem bastante traste. Imagina se você foi Hitler, se você foi qualquer um desses carniceiros, como Napoleão, como Alexandre o Grande, como esses imperadores, Maxêncio, esses outros indivíduos que trituravam carne humana e bebiam sangue. Ah, vai gostar? Depende, era famoso? Será que é essa a pergunta que vamos sempre fazer? Ele é famoso, ele está no livro de história. Porque se tiver, até que legal, eu compro o livro e mostro, eu fui esse aqui, ó. Humildemente. Naturalmente que o esquecimento é para nos preservar de nós mesmos. Seja para que, ao preservar de nós mesmos, nós comecemos do zero. Seja para que, ao nos evitar descobrir certos tipos de equívocos ou de importâncias, nós não voltemos a repeti-los. Nós não voltemos a fazer a mesma burrada. Por isso que é preciso esquecer, além do fato do seguinte, se você se lembrar do que você foi, a sua esposa vai se lembrar de quem ela foi. O seu filho vai se lembrar de quem foi. Vai todo mundo se lembrar de quem foi, do que fez. E aí, como diz o Evangelho, como dizem as leis naturais da reencarnação, nós geralmente renascemos no mesmo grupo, onde já vivemos antes, com os quais já estivemos.
Já imaginou você, 200 anos depois, renascer? E seu filho olhar para você e falar, não bate em mim não, que você já me bateu na outra vida e quebrou minha perna. E você olhar para ele, claro que eu te bati, você era um bandido sem vergonha, você traiu a minha, você pegou minha mulher e saiu com ela e fugiu e levou ela embora. Por quê? Porque hoje pai e filho podem ter sido adversários no amor da mesma mulher. Vai amar? Vai amar o seu filho que foi a pedra de tropeço? E você mulher? Você mulher, descobrir que a sua filha foi a sirigaita daquela fulaninha que andou arrastando a sainha para levar o seu marido embora. Vai gostar de receber ela no seu útero e depois dar o seu seio para ela mamar? Vai ter esse amor a esse ponto, sabendo que você está dando de mamar para cobra? Vai conseguir perdoá-la? Então, vai jogar de novo uma outra vida no mesmo buraco, de fazer as mesmas burradas do passado, porque agora tem ódio e este ódio foi reforçado, ou agora tem vergonha? Quer ser uma pessoa honrada, uma pessoa honesta, e aí se recorda que você foi o Alibabá na outra encarnação, e todo mundo sabe que você era um ladrão. Vai conseguir vender alguma coisa para alguém, ou vai conseguir dar uma lição de moral em alguém por ser honesto? Pô, você está falando isso agora, mas você é aquele ladrão lá, olha. Me roubou tudo que eu tinha. Então, não tem coisa que é bom a gente esquecer? Não tem? Tem. Não que você tenha esquecido de tudo, porque, veja só, a gente dorme e vai para o lado de lá toda noite. Quando a gente vai para o lado de lá toda noite, nós voltamos à dimensão espiritual e aquilo de novo volta. Volta à nossa mente. E aí? Como vai ficar? Se nós, quando estivermos neste processo, nos permitirmos lembrar de certas coisas que deveríamos esquecer. Vamos continuar fazendo tudo que não devíamos fazer. Vamos continuar odiando do mesmo jeito que odiávamos, tendo dificuldade de confiar do mesmo modo que desconfiávamos antes. Por isso é que a doutrina espírita, falando sobre a questão da transformação que a reencarnação propicia, é tão importante, já que nos dá condições de meditar sobre como é bom esquecer. E mesmo que seja temporariamente, mesmo que seja durante a noite, e mesmo que depois que a gente desencarne, nós voltemos a ser donos de tudo o que fizemos. Nós relembremos todas as coisas que praticamos. Ninguém esquecerá tudo, até porque é muito bom, porque já com base nisso, nós programaremos nossas vidas futuras. Voltaremos para corrigir o mal que fizemos. Temos chance de recomeçar do zero, como este piloto de Fórmula 1 está sonhando em começar de novo. Arrependidos, teremos as mesmas oportunidades que ele. Ou pelo menos que ele está sonhando ter. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Serviu para nós, nesta noite, de reflexão. Semana que vem continuaremos este capítulo que tem muito a nos ensinar. Vamos orar. Senhor, como a gente te agradece na oportunidade da vida, podermos aprender
encontrarmos um mapa, um roteiro, através do qual, na escuridão da ignorância, nós consigamos caminhar com precisão, encontrando o rumo, retificando a direção, como bússola moral do Espírito, a tua passagem pela terra foi a demarcação brilhante da rota a ser seguida, mesmo que depois, levados pelas forças da vida, possam ter estas marcas, sido atacadas pela indiferença, entulhadas por coisas que parecem mais importantes ou que se fizeram assim, ritualisticamente falando, a substituir ou a pensar capazes de fazê-lo. A simplicidade, a verdade, pelo excesso de zelo, pela ritualidade. Que bom, Senhor, que nós podemos aprender em algum lugar como a gente pode fazer para melhorar, como enfrentar nossos defeitos, como ver a vida pelo prisma da bondade, por não nos considerarmos réprobos condenados de um navio prisão que se chama terra, mas ao contrário, ali estarmos como marujos, como ajudantes, como taifeiros qualificados para fazer o navio progredir, para que a nau não venha encalhar, nem esboroar-se contra rochedos. Ajuda-nos então, Senhor, a que nós não percamos o tempo, e enquanto estamos no barco, saibamos enfrentar as adversidades do mar, sem desespero, que mesmo tremendo diante das ondas, dos vendavais, das ventanias, que nós não nos esqueçamos dos deveres, de mantermos a nau funcionando, de sabermos cumprir a tarefa que nos foi incumbida pelo comandante da vida, e assim, humildemente cooperar, para que o navio chegue ao seu lugar, no destino do crescimento. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade do entendimento. Esta que nos leva uma vez mais a cantar a canção que a gente te pede, para abrir bem nossos ouvidos a fim de que escutemos tudo o que nós diremos. Almas